A Igreja Assembleia de Deus da Paraíba declarou apoio a um homem investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, progressista de esquerda e apoiador de Lula. É impressionante o que acontece na Paraíba, meu Deus do céu. Mais outra notícia, mais outra polêmica envolvendo a Paraíba, a Assembleia de Deus e seu presidente, José Carlos de Lima. É a notícia que a gente vai trazer aqui agora com exclusividade para você. A Convenção Geral da Assembleia de Deus, a CGADB, na pessoa do seu presidente atual, juntamente com a Convenção da Assembleia de Deus da Paraíba, estão apoiando um candidato ao Senado progressista, amigo de Lula, tá entendendo? E que não é evangélico. Assim, o contexto político vai na questão da conveniência, né? E eu vou falar sobre esse assunto aqui, tenho várias matérias para passar. Gostaria de toda a sua atenção. Como eu falei sempre, é o sistema da Assembleia de Deus. Inclusive, essa questão política da Assembleia de Deus que tem feito um dano muito grande dentro do próprio segmento. Causa um dano muito grande essa corrupção moral que a Assembleia de Deus está atravessando no Brasil por causa do seu envolvimento com a política. Eu não estou querendo aqui dizer que você não faça política, tá entendendo? O problema é que muitas vezes o envolvimento com a política gera essas perturbações no reino. E segundo consta na denúncia, que eu daqui a pouco vou trazer, o candidato é suspeito de corrupção, investigado por corrupção e coisas dessa natureza. Mano, é um balaio de gato. Mais uma vez, trazendo aqui denúncias contra a Assembleia de Deus lá da Paraíba. Eu gostaria de toda a sua atenção. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreve aí, ativa as notificações, deixa comentário e compartilha os nossos vídeos. Presbítero Pedrosa, canal Voz Apologética. Canal em defesa do Evangelho, voz clamando no deserto. Venha também, irmão, ser membro do clube de membros, parceiro desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária deste voto e confiança aí ao Pedrosa. Dá trabalho para fazer. Muito bem, eu tenho aqui algumas informações que eu gostaria de passar para você sobre esta polêmica. Tá aqui, ó. Apoio do presidente da Assembleia de Deus da Paraíba a Nabor Vanderlei provoca reações e divide opiniões entre evangélicos. E é pecado apoiar alguém para questões políticas? Não. Tá aqui, ó. Alinhamento institucional com pré-candidato ao Senado que integra a base governamental, né, ou governista e apoia a reeleição de Lula. Gera críticas de lideranças religiosas e reacende o debate sobre o papel da igreja na política. O cara entrega a base governamental do partido de esquerda, no caso o PSB, e apoia a reeleição de Lula, irmão. É impressionante isso aqui. Tá aqui, ó. Pastor José Carlos Lima com ele. O apoio declarado pelo pastor José Carlos de Lima, presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, ao pré-candidato ao Senado Nabor Vanderlei, do Republicanos, repercutiu no meio evangélico e provocou reações de lideranças religiosas entre regiões do estado. A aproximação ganhou destaque porque Nabor Vanderlei, ex-prefeito de Patos e pré-candidato ao Senado, integra a base governista na Paraíba. É aliado do PSB e já declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O cenário contrasta com um posicionamento predominante de boa parte do segmento evangélico conservador, que historicamente mantém resistência às pautas defendidas pela esquerda e ao próprio governo federal. O apoio institucional foi manifestado durante agendas e encontros entre o pastor José Carlos de Lima e Nabor Vanderlei.
Na ocasião, o presidente da Assembleia de Deus destacou o compromisso do pré-candidato com pautas relacionadas à família, à liberdade religiosa e às ações sociais, defendendo a aproximação entre lideranças cristãs e representantes políticos. Está aqui a matéria que eu acabei de ler no Paraíba da Gente, tá certo? É só acessar aí. Essa matéria é do dia 3/7/2026. Em detrimento a isso, eu tenho aqui no Instagram do Pedro Vanderlei, lá da Paraíba, tá certo? Cristão reformado conservador, presidente do PL Jovem de João Pessoa, na Paraíba, tá entendendo? Tá aqui ele manifestando o seu repúdio contra essa atuação da Assembleia de Deus da Paraíba. Eu vou mostrar esse vídeo na íntegra aqui agora, tá certo? Tá aqui. Veja o que ele diz e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. A Igreja Assembleia de Deus da Paraíba declarou apoio a um homem investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, progressista de esquerda e apoiador de Lula. É lamentável o pastor Zé Carlos de Lima usar a igreja como palanque eleitoral para eleger o próprio filho deputado, Isaac Venerando, às custas de apoiar um candidato ao Senado que nem é evangélico para começar, não tem um pingo de cosmovisão cristã na forma como faz política, tem investigação por corrupção, fraude milionária em contratos da prefeitura, todo mundo do sertão sabe que ele é bandido, ganha no dinheiro e nos acordos porque faz parte do sistema. Olha só esse vídeo. Irmão Nabor, candidato a senador, com o apoio da nossa igreja. Eu consegui esse vídeo, viu? Na obra, no reino de Deus. Ele coloca de maneira indireta e manipula de forma psicológica a mente dos fiéis, como, já que ele é o candidato da igreja, quem não votar nele está em pecado e não está seguindo Cristo. Olha só a safadeza desse homem que se diz pastor. Isso é coisa de crente, rapaz. E realmente, de obras ele entende, porque tem investigação de obra superfaturada em Patos, cidade que ele já foi prefeito 4 vezes e a família todinha também já foi. Além disso, o Nabor Vanderlei, e calma que eu não sou parente dele, até porque se fosse, já seria político, já que é o que eles fazem com todo mundo da família há décadas. Ele é pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que vocês já conhecem bem, né? Rachadinha, Banco Master, Vocaro, a irmã é deputada, todo mundo na política. Agora vão dizer que defendem a família, quando na verdade a única família que eles defendem é a dele. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo da Assembleia de Deus da Paraíba, não deixem que um pastor instrumentalizem a fé de vocês para conseguir voto e eleger o filho, como ele tentou fazer com a filha em 2022, e acima de tudo, manchar a imagem do evangelho com um corrupto que não representa os valores cristãos, que é Nabor. A igreja e os cristãos devem sim influenciar na sociedade e na política, e por isso que eu entrei, inclusive, mas fazer politicagem eleitoral, declarar apoio a um candidato específico, usar da fé para um projeto familiar, não se pode aceitar. A igreja... Tá vendo? E eu venho falando isso aqui desde sempre. Infelizmente, em algumas convenções, a Assembleia de Deus se tornou um curral eleitoral. Pastores, principalmente pastores presidentes, usam de suas influências pastorais para com o rebanho para influenciar o voto da membresia nos candidatos que eles mesmos escolhem. Aqui está o filho do pastor José Carlos de Lima, é isso? O filho do pastor José Carlos de Lima, é. E lá do outro lado, o pastor, que é do filiado lá a um partido progressista, tá certo? Defende a reeleição de Lula, não é? E está sendo investigado por superfaturação em obras quando era prefeito de tal cidade, conforme está aqui na denúncia do rapaz. É impressionante, lamentável a gente ter que vir aqui para confrontar isso aí. Para confrontar. Inclusive está recebendo apoio da mesa diretora da Assembleia de Deus, na pessoa do seu presidente. Está aqui, ó. O fórum, né? Teve o fórum político da Assembleia de Deus. O Zeus Todo-Poderoso presidente esteve e discursou sobre esse assunto. Vamos lá. Quando homens e mulheres tementes a Deus fazem parte do governo, certamente que este governo estará fazendo bem para toda a nação. A nossa igreja, os membros da nossa igreja, a Assembleia de Deus, não são parte da sociedade, mas também representam a sociedade. Com isso despertou
na membresia da nossa igreja. Sim. Não somente o desejo, mas o entendimento da necessidade de que, na verdade, nas câmaras de leis, era interessante que nós tivéssemos ali pessoas comprometidas com os padrões bíblicos que Sim. nós aprendemos e fomos aperfeiçoados por eles. Sim. Nós temos, tanto na Câmara Federal como nas Assembleias Legislativas, representantes da nossa igreja, e são representantes significativos, e que o nosso país alcance, na verdade, os padrões morais estabelecidos pela palavra do Senhor. Então a Convenção Geral hoje tem o dever, e nós louvamos a Deus pela oportunidade Convenção de Geral, realizar esse fórum para afirmar que a seja dever, a Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus do Brasil, faz parte da política do Brasil. Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos participando do Fórum Político da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E desta feita com os nossos irmãos pré-candidatos que aqui estão presentes. O Isaac Venerando, pré-candidato a deputado estadual, a irmã Elisa Virgínia, pré-candidata a deputada federal, o irmão Nabor, candidato a senador, com o apoio da nossa igreja e convenção estadual Comadep. Nós desejamos que a boa mão de Deus se estenda, confirmando aquilo que eles estão planejando nesta visão de crescimento na obra, no reino de Deus e principalmente na política do nosso Brasil. Vidas que irão transformar vidas, ajudando Irão no transformar contexto vidas nacional da nossa história, da nossa política, do nosso país. Rapaz, diga um negócio desse não. Agradecemos a Deus por estarmos participando do Fórum Político da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Quando temos aqui o nosso companheiro Nabor Vanderlei, candidato a senador e tendo o apoio da nossa igreja e convenção na Paraíba. A Comadep lhe apoia e estaremos trabalhando para que ele, que é pré-candidato ao Senado, a irmã Elisa também e o Isaac Venerando, eles alcancem o objetivo que desejam. Deus abençoe e confirme a nossa oração e petição a Deus e aos irmãos em favor deles. Quando o homem... Pronto. Aí. Agora eu vou querer a sua opinião sobre isso tudo. A Assembleia de Deus, na Paraíba, virou um curral eleitoral, irmão. Se não é somente na Paraíba, diga da onde você está comentando esse vídeo e se aí também tem. E se aí também está, sim, um curral eleitoral, onde lideranças pastorais, principalmente pastores presidentes, usam de suas funções e prerrogativas para manipular. Primeiro, manipula o voto dos obreiros. Porque o sistema é bruto, eu já falei aqui. Convoca-se reuniões, extraordinárias, coloca todos os obreiros dentro de um ambiente para programar os obreiros a votar nos candidatos da igreja. Aí os obreiros, sejam eles pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares, não é isso? São programados a votar em determinado político. Não só os obreiros, mas também os seus familiares. Aí cada obreiro dali vai sair com aquela programação na mente para programar esposa, filhos, tá entendendo? Sogra, sogro, dentro de casa, na família, a votar nos candidatos. É um negócio absurdo. É uma projeção eleitoral absurda, irmão. Não só afeta os obreiros, mas afeta também a igreja em peso. E eles são induzidos, programados a votar no candidato da empresa. É assim que funciona. Eu digo isso porque eu participei, quando presbítero da Assembleia de Deus, dessas atividades. Fui programado, já programei mentes na minha família a votar em candidatos da empresa. Tá entendendo? O sistema é bruto, irmão. E quando o sistema se envolveu com a política, acabou-se.
Acabou-se. Tá entendendo? Gostaria da sua opinião, se aí na sua cidade, na sua convenção, também é assim. Deixe sua opinião aí nos comentários, sua opinião também será relevante para o crescimento desse diálogo, crescimento do canal. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível, amém? Deus abençoe e até a próxima.